Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui duas pessoas maravilhosas, ex-alunas da universidade do curso de administração, a Aline Ribeiro. A Aline tem um diferencial porque ela fez também moda na UFC, terminou em 2006, e depois ela fez administração, terminou em 2019. E a Érica Sobreira, que também fez administração e terminou em 2017. A Aline e a Érica estão inaugurando aqui um estilo diferente de entrevista. Eu convidei as duas e tem justificativa para isso, né? Ambas fizeram graduação na UFC, ambas fizeram mestrado no nosso programa de pós-graduação em Administração e Controladoria da UFC. Só que aí ambas se apaixonaram pela vida acadêmica e seguiram para o doutorado, sendo que a Aline está na USP, em São Paulo, e a Érica está na Universidade Federal do Paraná, no Paraná, em Curitiba, e estão lá vivendo, morando, e elas estão aqui hoje para compartilhar essa nova vida acadêmica fora do seu habitat natural. E só quem passou por isso sabe o que é. Né, meninas? É Então, isso. obrigada. A gente vai ficar fazendo uma conversa bem informal, como é o estilo do nosso projeto. Eu quero já começar agradecendo o tempo de vocês. Tivemos que conversar online porque a Aline está em São Paulo, Érica está em Curitiba, e aí a gente não tinha como se encontrar nesse momento. O abraço vai ficar para depois. E aí eu vou fazer as perguntas e, à medida em que eu for perguntando, vocês vão falando livremente, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês comecem me contando assim um pouco como é que foi a vida acadêmica de vocês dentro da universidade e depois, né, se despertar para a pesquisa e para os cursos de pós-graduação. Se a gente for por ordem alfabética, a Aline começa, né, Aline? Então vamos lá. Primeiramente, eu comecei com o curso de estilismo e moda da UFC, que hoje em dia é moda design, já mudou o nome. E foi um período muito bacana de aprendizado, onde eu conciliei tanto o estágio, já no primeiro semestre, quando eu entrei, com o ensinamento que veio na minha trajetória acadêmica, né? Então, a partir do que eu aprendi naquele curso, foi o despertar para a vida diferente do que eu via na escola. Então, ali foi o momento do meu despertar, do que a vida tinha mais de oferecer para mim, né? Então, eu conciliei tanto o meu trabalho com os meus estudos na época. E aí, depois que eu concluí moda, trabalhei 12 anos na área, e nos últimos anos em que eu trabalhei na área da moda, eu comecei a despertar para a administração. E foi aí que eu resolvi, vou agora me ingressar em uma outra área para ver como é que seria o aprendizado nesse momento. Então, eu tentei novamente o vestibular e passei, né, para administração. E na administração já foi uma outra forma de encarar a graduação. Teve a mesma dedicação que eu tive na época da moda, só que o diferencial é que eu mergulhei bem mais no que a universidade tinha para oferecer. Tanto que a primeira coisa que eu quis fazer foi participar do PET, do Programa de Educação Tutorial, que eu tenho um carinho enorme por essa experiência, porque a partir dela foi que eu tive acesso a o que a pesquisa, o ensino e a extensão tinha de oferecer para todos os alunos, né? Inclusive, tem outras atividades que a universidade oferece que também são muito bacanas, que eu recomendo muito, como a empresa Júnior, as atividades de esporte, entre outras que a universidade tem para nos oferecer, né? E foi no PET que eu tive contato, primeiramente, com a pesquisa acadêmica, que foi onde eu vi a minha grande paixão, meus olhos brilharam. Eu vi, é isso que eu quero também. Eu não quero só trabalhar na administração, eu quero também pesquisar.
E despertou também a atenção para o ensino, o contato, a relação, como é que ele poderia ser feito na minha vida, né? E a extensão, que foi onde eu tive contato com o SPEN, que foi o Seminário de Pensamento Estratégico da professora, que promovia na época que eu entrei, né, na universidade. Então, foi através dele que eu tive contato com a extensão. Então, para mim, foi uma experiência muito bacana participar de tudo que a universidade tinha para oferecer nessa segunda graduação. Que bacana, eu não sabia que você tinha trabalhado na moda também. Eu achei que saiu de um curso e já foi para o outro. Você trabalhou quanto tempo em moda? 12 anos. 12 anos, Aline. Foi... Depois eu quero 12 saber anos. mais disso aí, tá? Agora eu vou ouvir um pouquinho a Érica. Érica, me fala um pouco como foi essa tua vida acadêmica dentro da universidade. Eu vou contar um pouco uma história diferente, que eu não sou alguém que era apaixonada por administração. Nem era a minha primeira opção quando eu fiz o Enem. Eu coloquei psicologia e eu vi que não ia dar certo por causa da minha nota. E aí, no último dia, eu fiz essa troca e coloquei, não, ADM eu acho que dá, e é uma área ampla, não é possível que eu não vá gostar de algo dentro de administração. Então, fui fazendo o curso. Diferente da Aline, a minha graduação já não foi esse despertar. Foi do meio em diante. Eu fazia o curso, gostava, fazia as disciplinas, tirava as boas notas, mas não mexia comigo. Até eu fazer a disciplina de marketing com a professora Cláudia. Que aí eu, nossa, essa área aqui de administração Jura? especificamente, Eu não eu sabia, gosto. Claro, você foi a Érica. responsável por eu quebrar minha grade na graduação, porque eu fazia tudo pela manhã. Só que eu acho que tem algum problema na época, você não pôde, eu não sei. Eu desmontei minha grade, acabei fazendo manhã, noite, era uma forma de encaixar. E aí não deu certo, não me lembro o que aconteceu, você não pegou a disciplina de Marketing 2, e quem pegou foi o professor Áureo, que veio a ser meu orientador de TCC. Foi a outra pessoa que também me mostrou esse mundo do marketing e me fez apaixonar cada vez mais. E aí, a partir desse meio, dessas disciplinas de marketing, eu comecei a me interessar por essa área e pela área de consumo e comportamento, e aí uma coisa foi puxando a outra. Eu me lembro que na época eu tinha basicamente concluído minhas disciplinas e faltava o estágio para concluir, né? Eu já estava encaminhado o meu TCC. Mas eu tinha passado num processo seletivo do TCE e estava esperando ser chamada para estagiar lá. Nunca chegava e eu já tinha terminado basicamente minhas disciplinas e o TCC estava finalizando. E eu precisava do estágio para me formar. E aí eu pensei, não, vou tentar em Nova, empresa júnior. Só que quando eu fui para lá, disseram, seu perfil é muito acadêmico, porque você não entende, não atenta uma monitoria. E aí eu fui para uma monitoria de administração estratégica com o professor Áureo, e lá também aumentou a minha vontade da vida acadêmica. Tudo isso já estava indo para o final do concurso, e aí ele falou, que é uma coisa curiosa até, ele disse assim, você poderia tentar um mestrado até na Universidade Federal do Paraná. Você se daria bem lá. Ele falou isso para mim, e na época eu falei, não, eu não me sinto pronta para esse passo de outro estado. E aí tentei, tanto na UES, Estadual do Ceará, e tentei na UFC, e passei nas duas e optei por continuar na casa, né, na FEAC, E aí, o conselho de ir para a Federal do Paraná valeu para o doutorado, o né? doutorado, que eu já me sentia pronta para novos ares. Que bacana. Então, Aline, me conta aí como foi esses 12 anos e essa mudança para o curso de administração. Você fazia o quê? Você era estilista? Você trabalhava como na área de moda? Para falar a verdade, eu trabalhei com muitas coisas, foram várias experiências, foi bem plural, porque eu já entrei num período em que eles diziam que não poderia fazer estágio. Então, eu fui, na verdade, com um estágio meio que informal, era assistente de estilo de um estilista na época. E aí eu trabalhei com ele, aí depois de um semestre já poderia formalizar estágio, e aí eu procurei empresas. Então eu estagiei em umas 3, 4 empresas, o período que era permitido 6 meses na época,
Então, a cada semestre eu fiquei em uma empresa, estagiando sempre na área de estilo. Só que aí, já na metade do curso, uma tecelagem estava procurando uma pessoa da área da moda para poder ajudar na organização de concursos de moda. A tecelagem é a Unitexto na época. E aí eles estavam fazendo concurso para jovens talentos. Então eu participei da organização do curso. Então foi a parte de organização de eventos que eu trabalhei lá e desenvolvimento de produto também, porque a gente tinha que desenvolver roupas com os tecidos que eles produzem até hoje, acredito eu, na tecelagem, né? Então foi uma experiência bem bacana. E ao final dessa experiência, depois disso, eu passei a trabalhar como coordenadora de produto em uma outra empresa, que foi então onde eu comecei a me identificar mais com a administração. E aí foi a partir desse momento que eu enveredei mais para a administração. Bacana. É tão engraçado. Eu costumo dizer que tem coisa que a gente escolhe e tem coisa que a gente é escolhido, né? Vocês veem que no final, cada uma de vocês acabou sendo levado para aquilo que é a maior vocação, né? Você se encontrou na administração e a Érica acabou entrando para o estudo da psicologia do consumidor, né? A psicologia do Exatamente. consumo, quer dizer, fatalmente você iria terminar, Érica, estudando psicologia, e hoje, Exatamente. né, você se dedica muito a essa área de psicologia do consumidor. E aí, gente, eu queria saber, assim, eu queria que vocês compartilhassem um pouco do ir para fora, do viajar, do morar fora, porque eu sei que fazer o mestrado é algo muito rico, é algo muito engrandecedor, mas uma coisa é você fazer mestrado dentro da casa dos seus pais ou dentro da sua própria casa, mas na cidade natal, e outra coisa é você se aventurar, né? A gente tem que aprender tudo, até a cozinhar, né? Lavar banheiro, né? É vida de gente grande, né? E eu sei também que, embora a gente às vezes faça isso na nossa cidade, é diferente, né? Porque a gente não está tão só. Então, como é que foi essa decisão de ir, esses momentos iniciais? Como é que vocês podem compartilhar o que teve de mais bacana, mais difícil, mais relevante nessa experiência de vocês? Bom, a minha experiência foi um pouco fora da curva, assim, fora da curva do que espera-se, porque eu entrei na pandemia. Então, a princípio, foi online o meu contato com os meus amigos do doutorado. Então, na verdade, foi uma experiência diferente no sentido de mudar de instituição e de um sistema que não estava se esperando no momento, né? Então, eu Foi em entrei exato 2020 ou 21? em 2021. 21. Em 2021. Então, ainda estava no período online, no regime online de turmas, então foi mais difícil até para poder você construir essa sua rede de amizades do que se fosse presencialmente, porque presencialmente você está ao lado do outro e você começa a puxar um assunto sobre o tempo, sobre qualquer coisa. Já online, não. Se você quiser puxar assunto com alguém, você tem que mandar uma mensagem no privado. Oi, como vai? Vamos conversar. Já não dá mais para conversar sobre o tempo. Na verdade, as conversas até se tornam um pouco mais profundas, no sentido de iniciar uma conversa, você já tem um assunto mais profundo para tratar. Mas, por outro lado, é, ainda assim não dá para manter uma profundidade logo inicial, né? Muito Então, formal, né? isso é muito formal. Então, é algo que você dá mais trabalho de construir relações nesse sentido. Mas também, a partir do momento que eu encontrei aqueles meus amigos que eu só conhecia da telinha, foi uma festa. Porque aí a gente nota mais, ah, que bom, aí dá aquele abraço bem mais demorado, compensando todos os abraços que poderia ter dado e que não conseguia porque estava online. Então, para mim está sendo a experiência de se abrir a mudanças, que eu acho que tanto com presencial como online você tem isso, né? São questões de se abrir a mudanças, se abrir ao diferente, você ter contato com pessoas de diferentes pontos do Brasil, porque na minha turma tem gente de diferentes estados do nosso país, e você ter contato com diferentes culturas, com diferentes formas de pensar, com diferentes backgrounds, e isso acaba te impulsionando para abrir a sua mente. Você abre a sua mente de qualquer forma. Se você estudar já numa instituição federal, já te abre a mente para muitas coisas, em outro estado, em outra casa, abre muito mais a nossa mente
e trabalha bastante, não só o intelecto, mas trabalha muito na questão de sentimentos, na questão de hábitos, rotinas, você aprender com o outro, você ser mais paciente, mais aberto a conversas, a diálogos, a compreensão e ao pensamentos bem diferentes mesmo. Então, para mim, é essa a experiência que eu estou tendo. Que bacana. Você foi para São Paulo efetivamente em 2022? Sim, mas em 2022 ainda passei um tempinho Online. fora, né? E aí depois é que eu fui conhecer meus amigos em 2022. Você mora perto da escola, Aline? Não, quando eu tô no período de aulas, né, eu fico numa estação bem distante, a estação Tucuruvi. Ah, Não é bem mas de próximo, metrô é rapidinho, né? super rápido, e ela fica próximo da estação. Eu fico nessa estação porque as pessoas com quem eu moro, elas moram nesse local, então para mim foi mais conveniente ficar lá. Mas se não fosse essas pessoas, eu iria para bem pertinho da USP, com certeza. É, legal. Pois é, que bom. Érica, e você, nessa cidade fria, se bem que São Paulo é frio, mas que nem Curitiba, né? Me conta Eu aí. diria que o pior de Curitiba, em termos de clima, não é ser frio, é que Espera aí só no um pouquinho mesmo que eu dia, acho que apareceu alguma coisa aqui para mim. Pronto, vamos lá. em Curitiba, é um clima muito maluco, né? Que no mesmo dia você tem frio, você tem calor, depois chuva, depois nublado, depois abafado. Acontece. Mas a diferença da linha, minha experiência foi um rolo compressor, porque eu terminei o mestrado em 2020, eu defendi no final de fevereiro, e no mesmo dia que eu defendi, eu viajei para Curitiba, porque Oh, em 1 ou 2 semanas era o início do semestre. Cheguei lá, tive uma primeira semana presencial, que foi aquela semana de recepção, a gente conheceu o programa, as pessoas. Então, eu consegui ter o contato inicial com a minha turma, com os meus professores e no geral, com a secretaria, etc. E na semana seguinte, que a gente ia para a primeira aula, de fato, pandemia. Então, eu fiquei em oh, casa meu fazendo Deus. disciplinas em Curitiba. Você ficou online numa Online cidade que em você não conhecia nem Curitiba, os pertinho vizinhos. da universidade. Meu, Foi uma experiência muito diferente, porque tinha a pandemia, eu tinha saído de casa, nunca tinha morado fora, nem de Fortaleza, muito menos sozinho, e tive que aprender a cozinhar, mais do que eu já sabia, que era pouco. É, a questão da família, né, a preocupação com a Covid em si, eu tinha muito medo de voltar para casa. Minha mãe até falou, a partir do momento que virou online, ela falou: por que você vai ficar aí? Volta para casa. E eu tinha muito medo de viajar, pegar, claro, mas mais de levar. Porque eu moro numa casa em que meu avô tem mais de 90 anos, meus pais já têm também 60, e eu tinha muito medo de trazer algo para eles. Eu disse, não, se eu pegar, pelo menos eu tô só, é só comigo. Então eu optei por ficar. E porque existe algo em mim sempre que, em situações do desconhecido, gosta. Então eu estava achando, nossa, que coisa diferente. Eu estou aqui Deus. sozinha nesse espaço, pensei muito na vida. Eu diria que o doutorado não é só a vida acadêmica para mim, é uma experiência de doutorado. Por ter acontecido na pandemia, por eu estar em outra cidade, por eu estar tendo em contato com pessoas que eu nunca vi, de uma outra cultura, que é bem diferente, por estar online, que eu tinha que entender como conversar com aquelas pessoas que eu nunca tinha visto e ao mesmo tempo de uma outra cultura, eu fui começando a perceber sutilezas. Para eles sempre começam: oi, tudo bem? Como é que você tá? É meio que um padrão. Então, eu fui entendendo as coisas. Fiz algumas amizades, apesar da pandemia, menos é mais, eu até digo. Eu tenho poucas, mas são muito boas. E de pessoas que moram tanto em Curitiba quanto na região metropolitana. E os professores muito bons, as disciplinas foram muito boas, apesar de ser online, né? Mas a gente sente a diferença de como seria melhor se tivesse presencial. Mas, ao mesmo tempo, depois que passou o período de disciplina, que eu fiz todas online, eu fiquei pensando, eu não sei se eu seria aguentado fazer presencial, porque acostumou. É,
seria um Virou hábito, choque. né? Então, eu criei o hábito, depois de continuar lá, de ir para a universidade, ter um encontro com a minha orientadora, resolver outras questões, ir em RU, viver a universidade e a vivência na cidade, mas não as disciplinas. Então, por isso que eu disse que a experiência Interessante. do doutorado é bem maior do que só a minha área acadêmica. Interessante. Você sabe uma das coisas que mais eu aprendi, essa coisa que você falou do oi, tudo bem, como é que eles começam? Uma das coisas, quando eu também fiz mestrado, doutorado em São Paulo, foi aprender a ser objetiva, especialmente nas respostas. Então, é assim, Cláudia, você vai poder vir hoje? Aí, como é que eu fazia, né? Menina, não vai dar. Sabe por quê? Olha, eu hoje tenho que fazer não sei o quê, e eu tenho que fazer não sei o quê, e eu tenho que ir para o supermercado, mas aí na volta, aí perguntava para outra, você vai hoje? Não. E eu falava, e como que a pessoa dá como resposta não? Não é assim que se responde. E aí eu fui entendendo que essa mesma objetividade se refletia na escrita. Eu tinha uma escrita muito poética. E aí eu tive que aprender a escrever de forma mais direta, para as ideias caberem tudo em 15 páginas, que eu levaria 25 para escrever. Então, realmente, essas sutilezas, quando a gente aprende, ajuda muito o convívio, né? Isso é muito verdade, principalmente que eu venho da área de quali. Então, pesquisa qualitativa, eu digo que a gente tem a folha, o texto do Word para soltar o que a gente está querendo dizer. E aí, lá é um programa muito quantitativo. Foi até uma questão, durante a entrevista, eles falaram: eu levei um projeto quali para entrevista, sabendo que era um programa predominantemente quant e experimentos, né? E aí eles falaram, você sabe que aqui a gente trabalha mais área quant, né? Eu disse sim. E justamente eu venho do Qual e eu quero aprender essa área que eu não tenho tanta familiaridade. Eu não ia levar um projeto quant que eu não ia saber falar, só para dizer, né? Então eu disse, não, não tenho esse conhecimento, quero desenvolver, foi por isso que eu vim. Eu estou aqui, muito bem. Exatamente. E essa objetividade, tanto da cultura lá, que eles são bem, né, mais fechados e objetivos, também a gente vê nos textos. A escrita em inglês, que é mais cobrada lá também, a gente vê que o inglês é bem mais objetivo que o português. Eu fui começando a trabalhar isso. Eu olho para os meus projetos iniciais das disciplinas, né, que a cada aula a gente levava uma hipótese. E aí eu olho, nossa, como era prolixa. É muito bacana. Essa é a vantagem do PET também, né, Aline? Você já começa a escrever artigos desde cedo, mas eu queria entrar exatamente na pesquisa de vocês, né? O que que vocês entraram como proposta e se ela se mantém, se vocês fizeram alguma adequação, qual é a linha de pesquisa de vocês? Agora que você diz no doutorado ou Sim, desde no quando a gente começou doutorado. na... Bom, agora no doutorado, eu, na verdade, estou continuando o que eu comecei a estudar, de uma certa forma, porque na graduação eu comecei estudando o comportamento sustentável do consumidor, né? Só que É. dentro das empresas. No mestrado, a intenção era continuar ampliando isso, mas como veio a pandemia, acabei tendo de mudar o meu assunto do projeto, porque senão eu não conseguiria terminar o mestrado. Então, eu acabei fazendo o comportamento do consumidor no enfrentamento ao Covid, mas acabou indo para a via da sustentabilidade, porque eu acabei estudando mais os impactos sustentáveis, insustentáveis, né, na verdade, do consumidor nesse período. E agora, no doutorado, eu estou puxando isso para uma esfera mais macro, né? Porque a minha ótica, minha visão foi muito micro, né, no sentido do estudo na graduação e no mestrado, e agora, no doutorado, eu estou mais no comportamento sustentável, numa visão mais macro, né? Verificando mais nesse sentido ainda. Que bacana. E você, Érica, que você está ainda no nosso slow fashion? Então, eu levei como proposta na minha entrevista algo do que eu já estava familiarizada, né? Comportamento de consumidor de moda, sustentável, slow fashion.
E eu sabia que um projeto é uma proposta inicial, é mais para você vender o peixe do que de fato necessariamente se tornar o que você vai trabalhar na tese, né? Então eu Uhum, estava aberta quanto a isso. Mas eu também tinha uma visão muito clara do que eu já, de para onde eu estava indo, uhum, porque a estrutura do programa lá já tem uma linha específica para marketing. Então eu uhum, estava indo para ela. Então, estratégia de marketing e comportamento do consumidor é a linha em que eu estou, mas mesmo dentro dela existe uma subdivisão. O pessoal da estratégia e o pessoal do comportamento do consumidor. E eu uhum. estou dentro do comportamento do consumidor. Minha orientadora, ela trabalha comportamento do consumidor e essa questão da sustentabilidade, que é uma coisa que eu adoro. E aí, a minha tese não vai ser dentro dessa área de comportamento de consumo de moda, mas a gente, spoiler, a gente está trabalhando algo como sinalizações de comportamentos minimalistas, né? Uhum. Estamos, estruturando nessa área e espero que dê tudo certo. Vai dar, ó, com certeza. Que bacana, vocês duas estão na linha de sustentabilidade. Então, eu queria que vocês me dissessem como essa pressão por produção acadêmica, quer dizer, que a gente sabe que isso faz parte, né, do mestrado, do doutorado, a gente sofre muito isso aqui, sofre no bom sentido, porque depois que a gente vai publicar, a alegria é tão grande que a gente se esquece, né, das dores do parto. Como é isso nessa realidade de outras universidades que vocês estão vivendo? Quem começa, Érica? Então, Então, Quem que vai, Aline? o assunto delicado, né? Então, a pressão existe, creio eu, que toda instituição, principalmente quando a instituição é pública, oferece bolsas, então ainda não inventaram outra forma de ter métrica dos alunos de produção, né? Então, existe a pressão pela produção, existe porque, de certa forma, é o fruto que a gente pode dar mais visibilidade, né? Claro que tem outros frutos, mas esse é o que dá mais visibilidade para o crescimento do programa e o crescimento do aluno, né? Então, nesse sentido, existe a pressão. Embora a USP tenha programas, assim, tem professores bem preocupados com essa questão para não que isso não seja uma experiência traumatizante para o aluno, mas isso é algo que acontece mesmo, tanto que a gente vem não só de ouvir falar, mas tem estudos saindo sobre os problemas psicológicos que ocorrem na pós-graduação, né? Na graduação também, mas em maior nível na pós-graduação. é, Então, é algo que não dá para negar, não dá para fechar os olhos que isso não, acontece. não dá, a gente tem que conviver com isso, né? É a geração do conhecimento, né? Que é esse o propósito, mas a gente realmente tem que ter assim, um acompanhamento, umas fugazinhas para poder ter saúde Sim, mental, né? é Érica, verdade. como é aí, Érica? Eu vou falar um pouco da visão que eu passei a ter por no programa a predominância ser na área de marketing e pesquisa experimental. Como eu nunca tinha tido contato com essa pesquisa experimental, eu passei a notar que um experimento não é algo que sai fácil. Então, isso já está muito claro pelo desenho da disciplina. Então, normalmente se pede um artigo de final de disciplina, né? Mas a gente não finaliza ele, a gente faz uma proposta. Porque ainda que você inicie o primeiro experimento, normalmente são 2 ou 3 estudos para ter um artigo de experimento completo. Então, você ou vai para uma proposta, ou você fez um estudo. É algo que está em desenvolvimento. Ele sempre tem esse linguajar. Ah, quantos projetos você está desenvolvendo? Não é quantos artigos você já tem feito. Perfeito. Quantas ideias você pode colocar para frente. E nessa ideia também é legal, porque não é como se eu tivesse que ter projetos barra artigos e a minha tese. Eles dizem, pensem em ter projetos. O projeto que sair na frente, que for funcionando, ele vira sua tese, pelo andamento no decorrer do curso.
Então, bacana. tem isso. Como tem essa divisão das linhas no programa, o que eu sinto é que as outras linhas têm mais, não é preocupação, mas elas carregam mais, talvez, o programa em quantidade de publicação. O marketing não publica tanto, mas as publicações são de alto impacto. Então, é assim, eles quase como se esperasse para sair algo mais maduro para poder tentar algo de mais, de um qualis maior, e não só várias publicações com qualis variados. Mas é a forma como eles estão levando, pelo menos que eu percebi, e achei interessante. Como é que vocês mantêm a saúde mental? Eu tinha uma fuga que eu aprendi a ler gibi, que eu sempre gostei de gibi. E eu deitava para dormir, gente, eu não conseguia desligar o meu cérebro. Eu ficava pensando nos capítulos da dissertação, nos capítulos da tese, até que, ainda no mestrado, eu comprei uma revistinha da Mônica. Tão engraçado, né? Parece tão infantil, mas vocês acreditam que era uma fuga tão perfeita? Eu tentei de tudo, tentei música, mas eu ficava cantando a música mentalmente, aí o meu segundo cérebro, né, ia direto para a tese. Eu tentava assistir televisão, que naquele tempo não tinha tanto nosso celularzinho, né, para poder ficar vendo a série, mas nada me desligava, nada me desligava. E eu descobri essa fuga, sabe? Assim, era como eu acabava aqui 3 horas da manhã, estava escrevendo e eu tinha que dormir, porque 8 horas eu já tinha que estar em sala, mas eu não conseguia pegar rápido no sono. Eu começava a ler, eu não lia nem metade da historinha, eu já estava dormindo. Vocês têm alguma fuga para fazer você desligar um pouco? Eu tenho várias fugas. Pode compartilhar alguma? Claro. A fuga mais importante é a terapia. Eu faço terapia. Eu tenho acompanhamento psicológico. É muito importante. Para mim Bacana. tá sendo assim, muito essencial. E as outras coisas, fora a terapia, né, esse acompanhamento profissional, eu vou muito a museu, eu gosto muito de museu, então eu viajo, eu perco o tempo, a noção do tempo, olhando as coisas no museu, em museus. Go- Gosto também de fazer caminhada sem propósito de um local específico. Vou fazendo Maravilha. caminhada e vou andando enquanto as pernas aguentam. E Isso é ler. bom. Gosto muito de ler livros, fora da academia, né? Porque eu percebi que eu estava muito só lendo coisas da Isso. universidade, do meu estudo, e eu tinha abandonado um hábito que eu tinha, muito bacana que eu tinha, que era de ler romance, literatura, de outros assuntos, né? Então, eu resgatei isso agora no doutorado, só agora no doutorado que eu resgatei essa fuga Bacana. de E ler outras funcionou coisas. bem, né? Sim, sim. É, precisa ter um bom gerenciamento do tempo, né? Para conseguir, na hora que você está lendo coisas de material da faculdade e coisas que são, né, assuntos diversos. Muito bom. É, é deixar o espírito workaholic não nos contaminar. Então, é assim, a hora de estudar para a universidade é a hora da universidade e a hora para eu curtir e ter a minha fuga é a hora da minha fuga. Então, Perfeito. é saber dividir isso. É sabedoria. Érica, e É, Eu você? também tenho várias. E essa questão do gerenciamento do tempo é muito importante, porque, como foi na pandemia e com aula online, a gente perde um pouco da noção. É, Peraí, qual é o meu horário de estudo? Eu terminava a disciplina, mas acabou a aula que eu assisti no computador. Terminava, eu tinha que continuar estudando no computador. Aí eu não vou relaxar, eu ia ver um filme no computador. Então eu ficava um pouco maluca. Depois eu passei a fechar o computador e eu ficava ouvindo música quando saía muito, né, por conta da pandemia. Eu ficava ouvindo música e pulando dentro do quarto, mas, fingindo que eu estava correndo, eu dançava, eu lavava a louça. E depois que esse período foi passando, aí eu fui saindo. Eu gosto de fazer caminhada sem destino também, enquanto a perna aguentar.
E É, depois saindo com alguns amigos, fazendo passeios gastronômicos, que a gente sempre diz, vamos escolher um local hoje para a gente experimentar, né? Saindo para ouvir uma música, dançar, que foi uma coisa que eu percebo que tira muito do meu estresse. Gosto de desenhar também, então quando batia bacana, inspiração, eu desenhava. E eu tenho várias questões com artes. E eu bacana. fui retomando no período de doutorado, eu não desenhava há muito tempo. E no doutorado, com a pandemia, eu passei para fugir da tecnologia, passei a voltar para o meu papel que eu desenhava. E isso é bom. Bacana. Sabe que eu acho isso muito importante, assim, como o nosso projeto tem exatamente o objetivo de ajudar quem ainda está na faculdade, ou seja em que nível for graduação ou pós-graduação, essa saúde, ela é muito importante, a saúde física e mental, para que a gente veja os vários níveis do curso com alegria, sem sofrimento, sabe? É engraçado, aqui em casa eu sempre tenho esse hábito assim, a gente está saindo para o trabalho, beijo, amor, divirta-se. Minha filha está indo para a faculdade, vai, filha, beijo, amor, divirta-se. Porque assim, se a gente não levar uma vida leve, fica tão cansativo, né? Outra coisa que eu aprendi também, no tempo que eu morava fora, era não ser feliz apenas nos fins de semana. Porque a gente, quando está na casa dos pais, né, a gente tem mania de esperar a sexta-feira para ser feliz. Como eu morava só, minha sexta e meu sábado no início eram dias muito solitários, até eu fazer bons amigos. Então eu sonhava com a segunda-feira. E finalmente eu descobri que a segunda-feira pode ser tão divertida quanto a sexta, quanto o sábado, e eu trago isso comigo ainda hoje, sabe? O que tem de legal? E se eu estou afim de sair numa segunda-feira para um restaurante, ou, sei lá, tomar um vinho numa segunda-feira, mas eu não quis no sábado e no domingo, porque no sábado e no domingo eu queria trabalhar, eu queria estudar, eu estava inspirada para isso. E aí você consegue levar isso para a sua vida profissional, né? Para a sua vida pessoal. Né? Para que sofrer, né, Aline e Érica? A gente tem que ser feliz, né, não? É Eu isso aí. percebi isso que você falou, eu passei a fazer isso. O que é que eu poderia quebrar a minha rotina? Mas não é quebrar, é que tem que fazer parte dela. Então, numa bela segunda-feira, eu tô lá, se eu tô indo no supermercado, parei aqui, vou tomar um sorvete. É Isso já isso. muda. São pequenas coisas. E a outra coisa era saber o momento de parar. Quando eu via que eu estava na frente do notebook, não estava avançando, eu dizia, eu tenho que parar. Nem que seja por alguns minutos, vou fazer outra coisa, daqui a pouco volta. Mas agora não está indo. Se eu É. continuar, só vou me desgastar. Tem alguma Hum. pergunta que vocês queiram fazer uma para outra? É difícil porque a gente tem, apesar da Tanto distância, a gente tem contato. contato quase que diário. Não sobra nem muita curiosidade, não tem nem graça. Vocês têm conta? Vocês se falam muito? Sim, Sim, muito, muito, meu Deus, desabafos e vida tem acadêmica. dias que a Mas conversa. vocês não são da mesma turma de doutorado, ou Não, são? Não, Não. não. não, nem de Nem mestrado, na graduação, né? A nem na gente se graduação. via por tabela. Que bacana! Quem Mas entrou? A acabamos Érica trabalhando entrou juntas, primeiro. viu? Como é? Trabalhamos juntas em artigos, em produções, a Trabalhamos juntas, gente. né? Bacana, que legal. Mas a Érica terminou, não, entrou primeiro, terminou primeiro o mestrado, Sim, Foi. E a Aline veio logo em seguida. e em seguida foi a Aline. Que foi. A gente se bacana. encontrou no LES, no projeto de pesquisa do professor Áureo, no grupo de Ah, pesquisa. no Então a gente Les, se conheceu através do exatamente. LES. E desde então não paramos. A gente, Vai, de vez em quando faz alguma produção juntas, ou então conversa mesmo, né? conversa. Que bacana, fico muito feliz de saber. São amizades boas, né? Que a gente Quando não eu larga. recebi o convite, eu falei, Aline, a Cláudia me chamou. Aí eu sabia que você também tinha falado dela, eu chamei a Aline. Aline? A Aline Ribeiro. Aline, Aí eu, Aline, ela, ai, que bom.
Pelo menos não é com você. Eu tinha conversado com a Aline, e aí eu disse, gente, mas a Aline e a Érica têm histórias tão semelhantes, por que que a gente não junta as duas? E eu não tinha ideia dessa proximidade de vocês. Que Pois coisa bacana! Fiquei muito feliz. Olha, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês dessem uma mensagem, um conselho para quem está assistindo, para quem vai assistir os vídeos de vocês, as conversas da gente. Que conselho vocês dariam? se for para alunos, que eu acredito que seja o maior público desses vídeos, procurem curtir a graduação de vocês com dedicação equilibrada. Boa. Eu acho que é bom você se dedicar a todas as atividades que a universidade tem para oferecer. Isso foi muito enriquecedor para mim, mas eu recomendo que com equilíbrio, que também faça parte das fugas, que tem as fugas, o lazer aliado a isso. Que Uhum. bacana. Muito bom, E a Aline. minha é ter E Érica? consciência de que, sim, vão ter momentos difíceis, vão ter momentos de estresse, mas saber parar, saber respirar, ter a hora do seu lazer, ter a hora de estudar, procurar ter aquela rede de proteção, de segurança com seus amigos, com sua família, aquelas pessoas que você vai dividir seus problemas, tentar ficar bem com você e seguir em frente, porque às vezes dá vontade de desistir. Você pergunta por que é que eu estou fazendo isso? Isso é normal. Achar que o trabalho não está avançando, que você já leu e não está bom o suficiente, que não está completo. Sempre vai estar incompleto. É sempre um trabalho em desenvolvimento, né? E uma hora vai fechar. Você tem que fazer, deixar seu orientador também te ajudar, e seus amigos, e que uma hora vai dar tudo certo. Tem Muito uma bom. expressão que Érica e eu, a gente usa muito, que é trabalhar com emoção. Trabalhar é com emoção. Isso aí. Sem A gente, emoção não tem solução, né? Eu acho que a exatamente. gente tem que ter muito, assim, essa sabedoria mesmo, né? De saber a hora de parar, de trabalhar fundo. Não precisa ter pena de si mesmo, né? Porque a gente tem que ralar mesmo para ter as coisas. Mas a gente pode ter um pouco de misericórdia de si mesmo, né? Essa coisa que vocês falaram, eu estou de frente do computador, eu não estou conseguindo produzir. Para, respira, vai tomar banho, o banho é bom, né? Quando a água cai, parece que, né? As ideias surgem e construir o caminho dia a dia com tranquilidade, com alegria, com sabedoria e principalmente aquela consciência da contribuição social da gente, sabe? Eu acho que assim, a gente que está em escola pública, né? Porque é isso que a gente está, né? Universidades públicas, a USP é estadual, a Federal do Paraná é federal, né? Como a UFC é federal, mas tudo é recurso público, né? Então, assim, a gente sabe que tem que trabalhar arduamente, a gente sabe que no final tem que gerar um produto socialmente relevante, né? Mas a gente tem que sair inteira desse processo, né? E vocês É. pensam em ser professoras depois desse doutorado? Quais são as intenções profissionais? Quando eu entrei no doutorado, meu foco era a docência, e agora eu estou abrindo o leque para outras possibilidades também. É, Aline. É. E por quê? Consultoria? Eu percebi que gestão de projetos é algo que, Hum, assim, é uma grande paixão minha desde a graduação, que eu trabalhei já com isso, mas eu não sabia que era isso antes de entrar na administração, aí depois que eu entrei na administração foi que eu passei a ter mais noção disso. Então, a docência e a gestão de projetos são duas coisas que me chamam muito, e de preferência, gestão de projetos sustentáveis. É algo que muito me encanta. E você, Érica, pensa em seguir a vida acadêmica? Sim, mas também totalmente aberta como a Aline, né? A docência é uma possibilidade,
pela titulação do doutorado, do mestrado, e é algo que eu acho interessante, mas eu não posso pensar que isso é o único caminho. Que Uhum. se eu não for docente, o que eu vou ser? É. Então, é uma possibilidade que eu acho legal, mas eu também estou aberta para o mercado, para a área de marketing, que é uma área que eu adoro. Eu acho que esse é um casamento muito feliz. Aliás, a sala de aula se enriquece muito com essa experiência, né, fora da academia, É, né? eu acho até às vezes que falta um pouco disso. A gente começa a colocar em caixinhas, ou é a vida acadêmica, ou é a vida prática, como se o acadêmico não fosse prático. Mas, na verdade, tudo está ligado. Governo, política, empresa, vida acadêmica, a gente está produzindo para a sociedade. Então, as empresas têm que olhar para o que a gente está fazendo e a gente tem que olhar para a sociedade, o que que a sociedade está demandando. Então, Perfeito. essa interligação. Perfeito. E trabalhar nas organizações é uma contribuição social, porque na Sim. medida em que você ajuda as empresas a crescerem, isso significa mais geração de emprego e renda, mais possibilidade de abertura de mercado, né? Então, assim, ninguém trabalha só especificamente social do ponto de vista de projetos sociais. O mundo business é uma grande contribuição social, né? Principalmente quando vem somada a responsabilidade ambiental, né? Gente, obrigada. Estou muito feliz com a oportunidade de rever vocês, de conversar com vocês. E é isso. E agora eu vou fechar aqui o nosso encontro, tá bom? Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, comentar? Nossa, eu tenho a agradecer, porque a experiência que eu tive na UFC e a que eu estou tendo na USP estão sendo muito marcantes para a minha vida, não só para a carreira profissional, mas tem experiências e pessoas que carrego até hoje comigo, professores maravilhosos que muitos até já viraram meus amigos, até hoje em dia assim, na USP, né? Tem professores que já foram para São Paulo e já marcaram um café comigo, então assim, eu só tenho a agradecer toda essa experiência acadêmica que eu tive que estou levando para a vida. Pois me Também aguarde que da agradecer. próxima vez que eu for a São Paulo, eu vou marcar um café com você, viu? Tá certo. Érica, Também só tenho a agradecer o convite de estar aqui compartilhando essa experiência e também todas as pessoas e os professores, toda a minha vivência acadêmica, que na verdade a gente, porque muda de universidade, a gente não esquece. Tudo que a gente construiu, as pessoas que a gente conheceu, os trabalhos que desenvolvemos, eles vêm com a gente, né? Então, eu nunca poderia estar na UFPR se eu não tivesse passado pela UFC. Então, não tem como separar. é verdade. Quando eu for a Curitiba, também vou lhe ligar para um café, tá? E quando vocês vierem, a gente junta as três para a gente tomar nosso café junto. E chama o Áureo, chama o Hugo, Por né? Nosso favor, Hugo querido. Acosta. Como é, Aline? Hugo Acosta, meu Hugo professor de Acosta. inspiração. Ave Maria, Hugo Acosta é tudo de bom, meu É. compadre. Pois, gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima. Tchau! Amei! Agora eu quero fotos, muitas fotos.